Olá, igreja, Shalom. Voltando aos nossos estudos sobre práticas devocionais. E hoje eu vou estar falando com você sobre a prática da confiança. E a prática da confiança é a arte de colocar em Deus toda a nossa capacidade de crer em qualquer lugar, em qualquer tempo e em qualquer situação, através da negação da incredulidade própria e da afirmação da onipotência divina. E é a capacidade de nos apegarmos a Deus e não aos problemas que tolhem a alegria de viver. Amém? E a plena confiança, ela ocupa todo o espaço vazio entre Deus e o homem e reduz drasticamente a taxa de ansiedade e traz benefícios incalculáveis para a saúde mental e para o bom funcionamento dos aparelhos que desempenham as funções vitais do corpo humano. E isso, meus queridos, é comprovado cientificamente. E só que nós sabemos que a plena confiança, ela não surge de uma hora para outra. Ela é gradativa. Ela vai crescendo aos poucos, ela vai se apoderando, tomando conta da pessoa, vai enchendo a distância entre Deus e o homem. E foi assim com Abraão. Ele saiu da sua terra e da sua parentela para uma terra que Deus lhe mostraria. E depois de andar muito entre marchas e contramarchas, ele acreditou que seria o pai de uma grande nação, tão numerosa como as estrelas do céu e como a areia da praia. E mesmo tendo uma esposa estéril e avançada em anos, mesmo levando em conta o seu próprio corpo já envelhecido e amortecido, mas ele preferiu crer. E por fim, depois de nascido e crescido, o filho da promessa, Abraão, quando posto à prova, ofereceu Isaque, na certeza de que Deus era poderoso até para ressuscitá-lo. Amém? Isso sim é confiança em Deus. Mas a prática da confiança, ela se faz a partir da primeira resposta dada aos apelos de Deus e às promessas da palavra de Deus. Quando a gente responde a esses apelos, a palavra de Deus, né? E ela precisa crescer a ponto de aprender a esperar contra a esperança. Isto é, a ter a fé e a esperança, mesmo quando não há o menor motivo para crermos, como aconteceu com Abraão, né? E este é realmente o clímax da confiança, né? E agora nós vamos ver algumas facetas da confiança para que nós possamos crescer nessa prática da confiança, amém? A primeira faceta é a confiança frustrante. O homem tem sido tentado a pôr a sua confiança em pessoas, em coisas que não suportam o peso dessa confiança e em promessas que Deus nunca fez. Daí as exortações da palavra de Deus para não confiarmos nelas. Amém? Então vamos ver algumas exortações que a Bíblia nos traz. Primeiro, é preciso confiar em Deus e não em si mesmo. Em Provérbios 28:26 diz: quem confia em seu bom senso ou em seu próprio coração é insensato. Então, não confie em si mesmo, não confie em seu próprio coração, porque a palavra mesmo fala que enganoso é o coração. Segundo, olha o que Paulo fala aos Filipenses, em Filipenses 3:4, de 4 a 11. É preciso confiar em Deus e não na carne. Olha o que ele
fala: bem que eu poderia confiar na carne, mas o que era para mim lucro, isso considerei perda por causa de Cristo. Amém? Então nós precisamos confiar no Senhor, assim como Paulo confiou. E outra é que nós precisamos confiar em Deus e não em homens. Lá em Jeremias 17,5 diz: maldito o homem que confia no homem, faz da carne mortal o seu braço e aparta o seu coração do Senhor. Então nós precisamos aprender a confiar em Deus. Nós não podemos confiar em nós mesmos, não podemos confiar no homem, podemos ser decepcionados, podemos ser desacreditados. Amém? E o outro é que é preciso confiar em Deus e não em bens e riquezas. Amém? E lá em Provérbios 11:28 diz assim: é preciso quem confia nas suas riquezas cairá, mas os justos reverdecerão como a folhagem. Amém? Então, creia nessa palavra. E é preciso confiar em Deus e na sua palavra. E aquele que confia reverdecerão como a folhagem. Estarão verdes o tempo todo por causa dessa confiança em Deus. Amém? O segundo tópico que nós vamos ver é confiança em qualquer situação. E na verdade a confiança ela tem que estar posta em Deus. E é só essa confiança que é especialmente válida em circunstâncias adversas e em situações difíceis da nossa vida. Amém? Então, é preciso confiar em Deus, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, como diz lá em Salmos 23:4, né? E a segunda é que eu preciso confiar em Deus, ainda que um exército se acampe contra mim. Eu preciso confiar em Deus. Está lá em Salmos 27:3. Nós temos que ter essa confiança, porque é a palavra do Senhor quem nos garante isso. Que mesmo que eu esteja no vale da sombra da morte, mesmo que um exército se levante contra mim, eu preciso confiar em Deus. E é preciso confiar em Deus, ainda que a figueira não floresça e que a videira não dê uvas, e ainda que não produzam alimentos no campo, não haja mais ovelhas no aprisco e nem gado nos currais, como diz Abacuque 3:17. Eu, você, nós precisamos confiar em Deus. Amém? Creia, o Senhor tem cuidado de cada um de nós em todos os momentos da nossa vida. Amém? O terceiro tópico é a base da confiança. E qual é a base da confiança? A possibilidade e a obrigação do exercício da plena confiança repousam em alguns fatos. Quais são esses? Primeiro fato que nós temos que ter convicção para gerar uma base da nossa confiança com Deus é nas promessas de Deus. Deus, ele tem o hábito de fazer santas e fiéis promessas, como diz lá em Atos 3:34. E ele nos tem dado suas preciosas e muito grandes promessas, para que por meio delas nos tornemos participantes da natureza divina, como diz em 2 Pedro 1:4. E uma dessas promessas que já foram cumpridas, foi o derramamento do Espírito Santo, já realizado em Atos dos Apóstolos. Amém? Então, portanto, não deixe lugar para o vazio, porque não há lugar para o vazio em nossas vidas. Creia no Senhor. O segundo é o caráter de Deus. Deus que faz as promessas, ele não pode mentir, porque ele não é homem para que minta,
como diz lá em Números 23:19. Portanto, não há lugar na nossa vida, no nosso coração para desconfiança. Creia plenamente na palavra de Deus. Amém? E a terceira é a graça e o amor de Deus. O Deus que faz as promessas e que não pode mentir é extremamente dadivoso. Amém? E para confirmar isso, eu quero ler esse versículo que diz o seguinte: se Deus não poupou o seu próprio Filho e antes mesmo por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Romanos 8:32. O versículo em si já fala tudo, que ele nos dará todas as coisas. Amém? Portanto, não há lugar para ansiedade em seu coração. E o quarto é o poder e os recursos de Deus. O Deus que faz as promessas, que não pode mentir e que é extremamente dadivoso, tem todo o poder no céu e na terra, e sobre tudo e sobre todos. Por isso ele diz para mim e para você: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Está lá em Salmo 46:10. Portanto, não há lugar para o medo em nossas vidas, em nossos corações. Amém? E nós precisamos, queridos, aprender a fortalecer a nossa fé, a nossa confiança no Senhor. O fortalecimento da nossa confiança se dá por algumas questões. A confiança precisa ser fortalecida. E a Bíblia diz que Jonatas fortaleceu a confiança de Davi em Deus. Está lá em 1 Samuel 23:16. E nós sabemos que a essa altura, Davi já havia dado mostra de uma enorme confiança em Deus ao enfrentar o gigante Golias, né? E naquele momento ele precisou ser fortalecido e Jonatas o fortaleceu em Deus, lembrando ele da promessa de Deus na sua vida. Amém? Está lá em 1 Samuel 17:37. Mas como se dá esse fortalecimento da confiança em nossas vidas? Primeiro, por meio da comunhão com Deus. A pessoa em contínua e profunda comunhão com Deus absorve consciente e inconscientemente muito vigor, muita energia, muita coragem e muita seiva de Deus. Amém? Quando você está perto de uma pessoa que tem essa profunda comunhão com Deus, você percebe isso na vida dela. Amém? Segundo, é por meio da oração. E é perfeitamente correto e válido confessar diante de Deus a pequenez de nossa confiança e suplicar por uma confiança mais ousada, mais profunda. Amém? Através da oração. Terceiro, é por meio da palavra de Deus. E a leitura e meditação da palavra de Deus, ela alimenta o nosso espírito e transmite valores extraordinários sobre a nossa vida. E nós temos que ter essa convicção. E desde o início nós estamos falando, todas as práticas devocionais têm a sua base na palavra de Deus. Não existe como você querer ter comunhão com Deus sem a palavra de Deus. Amém? Então, e quarto, é por meio de exemplos. E nós sabemos que são notáveis os exemplos de confiança plena em Deus, de Abraão, de Josué e Caleb, de Davi, de Ezequias e Paulo, e além de tantos outros retirados das histórias da Bíblia, não é verdade? Todos esses exemplos nos encorajam, nos desafiam e nos fortalece a prática da confiança. Amém? Então, procure sempre esses exemplos bíblicos. Por meio da experiência, é preciso aprender a confiar sem desanimar, a não desanimar com as crises de falta de fé, de levantar-se se preciso for depois de uma queda e quantas vezes for necessário e seguir adiante.
Amém? Porque o Senhor sempre está ali para nos levantar, para nos erguer e para nos encher da sua confiança. Amém? Agora nós vamos ver os galardões da confiança. E a prática da confiança, ela não deve ser abandonada, porque ela tem grande galardão, como diz enfaticamente a Epístola aos Hebreus, no capítulo 10, versículo 35. Porque nós sabemos que aquele que pratica, que permanece firme na confiança, tem grande galardão. E por quê? Porque a primeira coisa, ela produz uma sensação de felicidade, como diz no Salmo 40, do versículo 4. Bem-aventurado o homem que põe no Senhor a sua confiança e não pende para os arrogantes, nem para os afeiçoados a mentira. Amém? Então nós temos que ter essa confiança. E a palavra de Deus é a verdade e ela traz confiança e segurança sobre as nossas vidas. Amém? E segundo é que ela produz paz de espírito. A confiança produz paz de espírito em nossos corações, como está lá em Isaías 26, 3, que diz: Tu, Senhor, conservarás em perfeita paz aquele cujo propósito é firme, porque ele confia em ti. Creia nisso, que o Senhor conserva em perfeita paz aquele que o propósito é firme do Senhor. Amém? E a terceira, ela produz firmeza, como diz: os que confiam no Senhor são como um monte de Sião, que não se abala, firme para sempre. Salmo 125:1. E Davi também disse: firme está, ó Deus, o meu coração está firme em ti. Amém? Que nós possamos declarar este versículo, que nosso coração está firme no Senhor. E a quarta, ela produz a ausência de temor. Em Deus, cuja palavra eu exalto, neste Deus maravilhoso, nós temos que pôr a nossa confiança e não tememos. Salmo 56 diz isso, para colocarmos a nossa confiança no Senhor e não tememos. E a quinta e última, como diz em Salmo 60:12, em Deus faremos proezas. Amém? Então está aqui esse estudo sobre a prática da confiança, totalmente voltado para a palavra de Deus, com muitos versículos que traz ao nosso coração um ânimo e desperta em nossa vida esse desejo de confiarmos no Senhor. Creia, desenvolva essa confiança em Deus através da palavra do Senhor. Amém? Deus te abençoe.